Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas que se preparam para essas provas, para esses concursos ao longo do ano. Muito prazer, muita satisfação reencontrá-los hoje para um assunto que é sim muito importante na sua preparação. Hoje nós vamos conversar a respeito da assistência pré-natal. E a assistência pré-natal é um assunto que se exige de todos os médicos, independentemente de serem obstetras ou não. Um atendimento de um pré-natal de baixo risco, e aqui eu antecipo para vocês a informação de que 90% das gestantes e gestações são classificadas como de baixo risco. Então, você, médico generalista, você médico formado e ainda sem especialidade, espera-se de você que você saiba conduzir um pré-natal de boa qualidade numa gestante de baixo risco, tá bom? As de alto risco estariam reservadas para o médico especialista, para o obstetra, mas um médico generalista, um médico de família e comunidade, um médico que vai fazer programa de saúde da família, deve sim saber fazer um pré-natal, uma rotina pré-natal de uma gestação de baixo risco. Vamos falar que a adequada assistência pré-natal é a maneira mais eficiente de se oferecer uma gestação segura para a gestante e para o seu produto conceptual, tá bom? Então, vamos conversar aqui qual é a melhor maneira de oferecermos um pré-natal de boa qualidade. Então, gente, na primeira consulta, vamos falar primeiro da primeira consulta, depois nós falamos do retorno. Na primeira consulta, eu quero que vocês lembrem que pré-natal significa prevenção. 90% das vezes, a gestante não apresenta nenhum problema, ela não está doente, ela simplesmente está grávida. E aí, nós temos que lembrar que assim como uma consulta de puericultura, numa consulta de pré-natal de baixo risco, o que nós estamos procurando fazer é prevenção. Prevenção de agravos à saúde, tanto da gestante quanto do seu feto. Para isso, nós temos que conhecer bem a gestante, estabelecer o risco obstétrico, saber se realmente se trata-se de uma gestação de baixo risco, de uma gestação de alto risco, definir os diagnósticos. Então, os diagnósticos obstétricos de normalidade e diagnósticos obstétricos patológicos, diagnósticos clínicos e cirúrgicos, ou seja, tudo aquilo que envolve a gestante e o seu produto conceptual. E, além disso, nesta primeira consulta, nós vamos programar a sequência futura de exames. Ou seja, já vamos pedir alguns exames logo na primeira consulta, daqui a pouco eu mostro para vocês quais são, e vou programar os demais exames que ela deverá fazer ao longo de sua gestação. Então, na anamnese, existem informações que são fundamentais para o seu conhecimento da gestante, para a sua estratificação de risco e, consequentemente, para os seus diagnósticos. Por exemplo, já na identificação, é importante saber a idade. Vejam, existem fatores de risco que estão relacionados à idade. Exemplo, aborto, malformações, diabetes gestacional. Então, a simples informação idade já te traz uma série de informações relacionadas a prognóstico, relacionadas a riscos. Saber se essa gestação foi programada ou não. Nós sabemos que uma gestação que não é programada, que não é aceita, tem uma baixa aderência ao pré-natal, tem um maior risco de prematuridade, tem um maior risco de restrição de crescimento fetal, tá? Então você tem que perguntar. A queixa e duração
geralmente não tem queixa. Você pergunta, qual que é o seu problema? O que a senhora está sentindo? Ela vai dizer, não estou sentindo nada, eu estou grávida e vim começar o pré-natal. Em algumas situações, ela pode apresentar aquelas queixas comuns da gestação. Então ela pode te dizer, estou vomitando, estou com náusea, estou com pirose retroesternal, estou constipada, tá? Tenho gengivorragia, tenho cialorreia, vou muito ao banheiro fazer xixi, tenho polaciúria. Que são o quê? São queixas normais da gestação. Você vai explicar para ela, tá? Mas é raro que ela tenha queixa relacionada a um problema de saúde, a não ser que ela não seja uma gestante de baixo risco. Saber, conhecer os antecedentes pessoais. Então, se ela tem hipertensão arterial, diabetes, alguma cardiopatia, asma, tireoidopatias, que são doenças que, sem nenhuma dúvida, na presença delas, vai classificar essa gestação como sendo de alto risco. Então, você tem que perguntar, você tem que investigar. Se ela já fez alguma cirurgia, fez cirurgia uterina, teve que tirar mioma, ou seja, vai ter interferência com a via de parto, tá? Então você tem que investigar os antecedentes mórbidos relacionados também à parte cirúrgica. Tem que perguntar os antecedentes familiares. Então, nós sabemos que existem alguns antecedentes que significam um maior risco familiar. Então, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a eclâmpsia, são doenças que, uma vez tendo acontecido, especialmente em parentes de primeiro grau, se tem uma maior chance de ocorrência naquela gestante. Os hábitos, é tabagista, é etilista? Sabemos, por exemplo, que o tabagismo tem uma relação importante com a dose de cigarros fumados. Quanto maior o número de cigarros, maiores são os riscos. 14 cigarros ou mais ao dia dobram o risco de aborto. Aumenta o risco de ectópica, aumenta o risco de prematuridade, o risco de restrição de crescimento, o risco de rotura prematura de membranas ovulares. O tabagismo aumenta todos esses riscos, tá? O etilismo, por outro lado, não existe uma quantidade considerada segura. Então não dá para você dizer, tome um cálicezinho por semana. Não pode. Na gestação é álcool zero, tá? Porque existe o risco especialmente da síndrome alcoólica fetal. Tá certo? Então, etilismo zero, álcool zero durante a gestação. Os antecedentes ginecológicos, então, temos que saber dos ciclos menstruais, se eles eram regulares ou não, se eu vou confiar ou não na data da última menstruação, tá? Se ela teve doenças sexualmente transmissíveis, que doenças foram essas? Herpes genital, HPV, tá? Para podermos fazer a programação, inclusive dos exames, não é? A contracepção prévia, será que ela engravidou na vigência do DIU? Gravidez por falha de DIU aumenta risco de aborto, aumenta risco de ectópica. Se ela engravidou, tem o DIU e a gravidez é tópica, é dentro do útero, a conduta é retirar o DIU. Ah, mas se eu retiro o DIU, aumenta risco de aborto. Aumenta, mas o aumento do risco é ainda maior se você deixar o DIU intrauterino. Daí, portanto, a melhor opção é retirar o DIU, tá? Será que ela usava anticoncepcional hormonal combinado? Será que ela ficou muito tempo usando estrogênio num feto masculino?
Tá? Então, isso precisa ser investigado. O mais importante, sem nenhuma dúvida, são os antecedentes obstétricos. Porque muitas das complicações obstétricas que ocorrem em uma gestação podem ocorrer também em outra. Então, é muito, mas muito importante que se caracterize de maneira exata e detalhada as outras gestações. Por exemplo, o número de gestações, o número de partos, o número de abortamentos. O tipo de parto. Quantos partos cesárea? Quantos partos vaginais? Teve que fazer cesárea por quê? Já tem 2 cesáreas ou mais, a via de parto é cesárea, está definida. Teve apenas uma cesárea, podemos tentar o parto por via vaginal. Mas por que foi cesárea? Será que é porque ela tem um vício pélvico? Será que foi uma desproporção cefalopélvica? Será que foi uma complicação de uma doença clínica que teve que fazer cesárea? Precisamos saber essa causa. Tá bom? Temos que saber a idade gestacional do parto. Sabemos que uma criança prematura, ou a história de uma gestação com prematuridade, significa um risco aumentado de repetição da prematuridade. Mas por que foi prematuro? Foi uma prematuridade espontânea, entrou em trabalho de parto prematuro, ou foi uma prematuridade eletiva, ou seja, teve que fazer o parto antes da hora? Tem que ser perguntado, tem que ser investigado, tá? Intercorrências clínicas ou obstétricas. Então, por exemplo, teve pré-eclâmpsia, teve eclâmpsia, diabetes gestacional, prematuridade, DPP, placenta prévia, são todas situações que, uma vez tendo ocorrido em uma gestação, significa um risco aumentado de ter na outra gestação. Então, precisa ser investigado. Ainda, o peso do recém-nascido no nascimento foi maior que 4 quilos. Por que nasceu muito grande? É constitucional ou foi um diabetes não diagnosticado, não controlado? Nasceu muito pequeno, era um feto pig. Por que foi pequeno para a idade gestacional? Teve restrição de crescimento? O intervalo entre as gestações, o mínimo recomendado, ou o ideal recomendado, são 2 anos entre as gestações. Tá? Pelo menos 1, idealmente 2, tá? Mais de 10 anos, nós chamamos de reestreia funcional, ou seja, é como se voltasse a ser a primeira gestação. As coisas funcionam como se fosse na primeira gestação. Os abortamentos foram espontâneos? Quantos aconteceram? Ou foram provocados? Como que fez para provocar o abortamento? Teve alguma complicação desse abortamento provocado? Seja uma hemorragia, seja uma infecção, tá? A idade gestacional no momento da perda foi uma perda precoce até 12 semanas ou uma perda tardia após a 12ª semana, tá? E a necessidade de curetagem uterina, uma vez que, quando há necessidade de curetagem uterina, pode haver, por exemplo, o risco de fazer uma síndrome de Asherman, de fazer uma placenta prévia, tá? Então, são informações relevantes. Por fim, na anamnese, nós temos o interrogatório sobre os diversos aparelhos. E aí lembrar daquelas queixas comuns que eu falei para você no começo da nossa conversa. Então, se ela não te referiu nada daquilo, você pergunta. Tem cialorreia, tem epistaxe, tem pirose retroesternal, tem isso, tem aquilo. Tá? Você vai perguntar neste momento. Tudo bem?
O exame físico, você vai fazer primeiro o exame físico geral, vai auscultar aparelho cardiorrespiratório, vai fazer exame de mamas, vai fazer exame abdominal e vai começar a sua avaliação com a pressão arterial e o peso, para calcular o IMC. A pressão arterial, eu falei para vocês na aula de modificações gravídicas, que ela tende no primeiro trimestre a cair, no segundo trimestre cair mais, o nadir, o ponto mais baixo da pressão arterial é no segundo trimestre, até que no começo do terceiro trimestre ela volta a subir e atinge valores pré-gravídicos por volta do momento do parto, tá? Então, temos que aferir a pressão arterial. O peso você usa para calcular o IMC. E aí, uma vez com o IMC, você coloca neste gráfico. E aí você vai ter gestantes de baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade. E aí, gente, você vai acompanhar o ganho de peso ao longo da gestação. Então você acompanha pontualmente como é que está o peso, a adequação de peso dela, e você, com o gráfico que você vai traçar, você vai acompanhar como é que está o ganho de peso ao longo da gestação. Bom, ainda faz parte do exame físico, o exame obstétrico e ginecológico, onde nós avaliamos as mamas, nós avaliamos a altura uterina e vamos colocar o valor num gráfico que eu já mostro para vocês. O gráfico mais utilizado é o gráfico de Bellissan. A OMS recomenda que cada população tenha o seu próprio gráfico, mas como a maioria dos serviços não tem, nós utilizamos frequentemente o gráfico de Bellissan, que é um gráfico feito para a América Latina. Tá? E tem alguma similaridade com a população brasileira. Temos que auscultar o batimento cardíaco fetal, realizar o exame especular para ver se há a presença de alguma coleção patológica, se há sangramento, se há alteração no colo do útero. E o toque vaginal é muito importante nessa primeira consulta para se avaliar a bacia. Nós tivemos uma aula que eu falei de bacia, de trajeto, e eu mostrei para vocês nessa aula como que clinicamente eu avalio a bacia. Então, nesta primeira consulta, deve-se fazer o toque para medida, para, na verdade, a avaliação da bacia obstétrica. Bom, a palpação obstétrica, ela pode ser feita pela escola alemã, que é a que eu apresento aqui a vocês, ou pela escola francesa, que está praticamente abandonada, tá? A escola alemã é dividida em 4 tempos. 4. O primeiro tempo, nós temos a avaliação do fundo uterino. Eu vou avaliar a parte fetal que se encontra na região do fundo uterino. O segundo tempo, eu vou avaliar o dorso do feto para saber se o dorso está à esquerda ou se o dorso está à direita. E aí eu vou ter a posição fetal, que pode ser esquerda ou direita. Depois eu faço a avaliação da escava, onde eu vejo, na verdade, o grau de insinuação. Eu vou ver aqui, por meio desta manobra, que é chamada manobra de Leopold, né? Geralmente eles chamam a terceira manobra de Leopold, e finalmente eu vou colocar as minhas mãos no sentido da escava, vou avaliar o polo que se encontra na região da escava e eu consigo assim definir a apresentação fetal, tá bom? Então, esta é a escola alemã. A escola francesa, na verdade, ela tem 3 tempos, ela engloba estas 2 manobras no primeiro tempo. Então,
pela escola francesa, o primeiro tempo é a avaliação da escava. O segundo tempo, a avaliação do fundo. E o terceiro tempo, a avaliação do dorso. Então, escola alemã é essa que está no painel para você. Escola francesa são as mesmas manobras, só que ela diz que são 3 tempos, uma vez que as 2 primeiras englobaria o primeiro tempo, a avaliação do fundo, o segundo tempo, e a avaliação do dorso, o terceiro tempo da escola francesa de palpação obstétrica. Bom, faço ainda a palpação e a medida do fundo uterino, então eu vou delimitar a borda superior da síntese púbica e vou correr a minha mão, a fossa cubital da mão, até a região do fundo uterino, obtendo aí uma medida. Esta medida é colocada num gráfico, este gráfico que eu disse que é o gráfico de Bellissan, e aí você vai ter neste gráfico o percentil 90 e o percentil 10. O normal é que esteja entre o 10 e o 90. Se estiver abaixo do 10, nós podemos ter um oligoâmnio, uma restrição de crescimento ou um erro de data. Se estiver acima do 90, nós podemos ter um polidrâmino, uma macrosomia, uma gemelaridade ou um erro de data. E se estiver entre 10 e 90, é considerado normal. Tudo bem? Isso nós fazemos a cada consulta. Quais são os exames que eu solicito? Então, devo solicitar na primeira consulta um hemograma, uma tipagem sanguínea ABO com fator RH, se for RH negativo, um cumbis indireto, tá? A glicemia de jejum, um teste rápido de triagem para sífilis ou um VDRL, um teste rápido de diagnóstico anti-HIV e o anti-HIV, e sorologia de toxoplasmose, IgM e IgG, as 2 imunoglobulinas para toxoplasmose. Vou fazer sorologia para hepatite B, e aqui o Ministério diz que é o HBsAg, um exame de urina e urocultura. A ultrassonografia obstétrica não é obrigatória para gestações de baixo risco. Tudo bem? A OMS diz que é um exame desnecessário para gestações de baixo risco. O Ministério diz o seguinte: se você tem o exame disponível, peça. Se você não tem o exame disponível, não tem problema. Tá? Além disso, citopatológico de colo uterino só se for necessário, ou seja, se ela estiver fora da questão do rastreamento. Vou dar um exemplo. Ela fez um citopatológico há 8 meses atrás. O resultado era normal. Precisa repetir na gravidez? Não, não precisa. Mas ela tem 30 anos e o último citopatológico foi há 3 anos e meio. Preciso colher? Preciso. Tá? Exame de secreção vaginal, apenas se houver indicação clínica, assim como o exame parasitológico de fezes. A eletroforese de hemoglobina, se a gestante for negra, tiver antecedentes familiares de anemia falciforme ou história de anemia crônica, aí você pede uma eletroforese de proteína. Bom, qual que é a conduta a partir daí da primeira consulta? A prescrição de vitaminas. Então, o sulfato ferroso, você vai começar no 2º trimestre da gestação e você vai oferecer 40 a 60 miligramas de ferro elementar. Se o que você vai usar é o sulfato ferroso, isso corresponde a cerca de 300 miligramas
de sulfato ferroso. Se você observa nesta paciente algum grau de anemia, lembra da anemia dilucional, isso não é anemia. Até 11 é considerado normal. Mas vamos supor que você pegue uma gestante com 10 de hemoglobina, 10. Então está abaixo do normal. O que você faz? Você vai pensar que a principal anemia na gestação é a anemia carencial de ferro. E aí você vai pedir o perfil de ferro e vai introduzir 3 vezes a dose profilática. Portanto, de 120 a 180 miligramas de ferro elementar, que seriam 900 miligramas de sulfato ferroso, que é a dose de tratamento da anemia ferropriva. O ácido fólico, o ideal é que comece a utilizar 3 meses antes da gestação, numa dose de 0,4 a 0,8 miligramas ao dia. Se é uma situação onde eu tenho fator de risco, por exemplo, uma dieta pobre em folato, história prévia de um filho nascido com defeito de fechamento de tubo neural, uma gestante que use anticonvulsivantes, estas pessoas devem receber de 4 a 5 miligramas ao dia, então praticamente 10 vezes mais a dose profilática. Nós vamos manter até o 3º mês de gravidez o ácido fólico, pensando nos defeitos de fechamento de tubo neural. E vamos manter até o final da gestação, pensando em anemia megaloblástica. Então, ela vai usar ácido fólico a gravidez inteira. O cálcio, nós não sabemos exatamente se devemos ou não complementar, não sabemos a dose da complementação. O Ministério diz que aparentemente é benéfico para as gestantes com baixa ingestão, e aí a dose seria alguma coisa entre 500 miligramas a 1 grama de cálcio ao dia. As consultas. A primeira deve ser até 120 dias de gestação, com um mínimo de 6 consultas. Mínimo 6. Sendo mensal até a 28ª, quinzenal até a 36ª e semanal até o parto. Então, de 36 até o nascimento, uma consulta por semana. Com 41 semanas, caso não tenha nascido, tem que se fazer a avaliação do bem-estar fetal e a indução do parto nos casos em que não houver contraindicação. De tal maneira que, de acordo com o Ministério da Saúde, a idade gestacional máxima de nascimento são 41 semanas. Tá bom? Bom, e nas consultas subsequentes, depois da primeira consulta, o que eu faço? Na anamnese, eu vou verificar a melhora de sintomas que estavam presentes na consulta anterior, para ver se elas melhoraram. Vou investigar novos sintomas, para ver se apareceu algo novo que não tinha na consulta anterior. No exame físico, vou avaliar o peso, vou avaliar os níveis pressóricos, a presença de movimentação fetal e batimentos cardíacos e a presença de edema de membro inferior, edema de vulva, varizes em membros inferiores, varizes em vulva, hemorroidas e assim por diante, tá? Isso aqui cai muito em prova, então preste muita atenção no tema vacinação. O que eu devo vacinar na gestação? Então vamos lá. Rubéola, antes de engravidar. A vacina da rubéola é com vírus vivos atenuados e não deve ser utilizado na gravidez. Então, na programação da gestação, se ela não foi vacinada, ela deve ser vacinada. Durante a gestação, nós vamos utilizar vacina de influenza e hepatite B se for necessário. Como é que eu sei se é necessário? Veja se ela tem 3 doses.
Se ela usou 3 doses ao longo da vida, não precisa revacinar. Se ela usou menos de 3, você completa o esquema até 3. Tudo bem? E agora o que mais dá confusão? Difteria, tétano e pertussis. Vamos falar o seguinte, ó. Recentemente, muito recentemente, entrou no calendário a vacina para pertussis. Essa vacina de pertussis, ela serve para proteger o recém-nascido. Então, após 20 semanas de gestação, a grávida deve receber uma dose de pertussis, e isso é para que os anticorpos que ela recebeu, para que os anticorpos desta gestante passem por via transplacentária para o recém-nascido. Tudo bem? Então, a gestante vacinada passa anticorpos via transplacentária para o feto, e isso protege o recém-nascido nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas de vida. Então, se ela engravida uma vez por ano, todo ano ela recebe uma dose de pertussis. Por quê? De novo, a vacinação é para proteção do recém-nascido. Então, engravidou ano passado, tomou a vacina. Engravidou este ano, tomou de novo a vacina. Sabe qual é a grande confusão que dá? É que a vacina de pertussis, ela é junto com a vacina de difteria e tétano. E aí você faz um rolo, uma confusão do diabo. Então, tendo entendido a questão da pertussis, vamos falar da difteria e tétano. Como é que isso funciona? Olha aqui para mim, ó. Isso funciona da seguinte maneira. O esquema vacinal completo é composto por 3 doses ao longo da vida. Se a gestante já usou 3 doses ao longo da vida, o que ela vai receber durante a gestação é uma dose da DTPA, pensando muito mais no PA, na pertussis acelular, do que na DT, que é difteria e tétano. O que eles colocam na prova para te confundir é o tempo do último reforço. Então eles colocam último reforço de difteria e tétano há mais de 5 anos. Reforço de difteria e tétano há menos de 5 anos. Não importa. Se ela tem as 3 doses completas, você vai fazer um reforço, uma nova dose da DTPA, pensando muito mais no PA do que na DT. Mas também na DT, caso o reforço tenha sido há mais de 5 anos. Mas isso para não te confundir. Agora, e se ela, por exemplo, recebeu ao longo da vida uma única dose de DT? Ela tinha que ter recebido 3. Ela recebeu 1. Como é que você vai completar a vacinação? Com 2 doses. Que 2 doses são essas? Uma de DT e a outra de DTPA. Porque uma de DTPA ela tinha que receber. Ela não tem que receber 2? Pois é, uma é a própria DTPA, a outra é a DT. 3, completou 3, é o que ela precisa. Não, agora me dá um outro exemplo. Ela tomou 2 doses ao longo da vida. 2. Portanto, falta 1. Que dose é essa que ela vai tomar? A DTPA. Poxa, então DTPA usa sempre? Sempre. Quantas doses na gravidez? 1. Mesmo que ela tenha tomado o ano passado? Mesmo que ela tenha tomado o ano passado.
porque pela 8ª vez, cabeçudos e cabeçudas, o DTPA, o PA da vacina, é para pensar no recém-nascido. Portanto, mesmo que ela tomou o DTPA o ano passado, ela volta a tomar este ano. Tudo bem, gente? Isso cai muito em prova e eu quero que você saiba. Tudo bem? Bom, o ganho de peso para gestantes classificadas como baixo peso, de 12,5 kg a 18 kg, aquelas de peso adequado de 11,5 a 16, no sobrepeso de 7 a 11,5 e na obesidade 5 a 9 quilos. Detalhe, mesmo a gestante obesa, ela não deve perder peso ao longo da gestação, porque nós sabemos que o ganho ponderal está relacionado ao crescimento fetal. Então, se a obesa perde peso durante os 9 meses, isso vai ter repercussão direta no crescimento daquele feto, tá bom? Então, as obesas, 5 a 9 quilos. Os demais exames, no segundo trimestre, ela vai fazer um teste de tolerância para glicose com 75 gramas. Se a glicemia estiver abaixo de 92 miligramas por decilitro, e este exame é feito da 24ª à 28ª semana de gestação. Nós teremos uma aula só a respeito de diabetes. Então, eu estou antecipando aqui para vocês, mas não entre em parafuso. Vai ter uma aula específica a respeito do diabetes na gestação. E um CUMBS indireto se ela for RH negativo. No terceiro trimestre, hemograma, outro CUMBS se for RH negativo, VDRL anti-HIV, sorologia para hepatite B, se ela não foi completamente vacinada, e repetir o exame de toxoplasmose se o IgG não for reagente, uma vez que ela não é, portanto, imune. Se ela era susceptível, ela tem que repetir a sorologia. Também não se preocupe, nós temos uma aula específica de toxoplasmose na gravidez, onde nós vamos falar a respeito do diagnóstico e do tratamento da toxoplasmose na gravidez. Urocultura urina 1 e pesquisa de estreptococo do grupo B entre 35 e 37 semanas. Citomegalovírus, não precisa fazer o rastreamento de rotina, e hepatite C só em situações especiais. Quais são elas? Uso de drogas injetáveis e ou parceiro usuário de drogas injetáveis. Transfusão de sangue ou múltiplos parceiros de um ou ambos da relação. Nestes casos, considera-se de alto risco para infecção pelo vírus da hepatite C e pede-se a sorologia ao longo da gestação. A ultrassonografia, como eu disse para vocês, não é exame obrigatório, mas pode ser pedido. E em que situações específicas pode ser pedido? Numa impossibilidade de se determinar a idade gestacional correta, então, para datação da gestação, você pode pedir a ultrassonografia obstétrica, ou quando tem alguma intercorrência clínica ou obstétrica, e aí você vai classificar como gestação de alto risco. E na gestação de alto risco, o acompanhamento é outro, com ultrassons de rotina, com uma série de outras situações, que não é aquilo que nós estamos falando hoje. E a época ideal, se você tiver que fazer uma única ultrassonografia, em que momento você faria de acordo com o Ministério da Saúde? De acordo com o Ministério da Saúde, entre 16 a 20 semanas, porque é uma época em que você pode detectar malformações fetais e ainda calcular a idade gestacional. Então, nestes casos em que você fosse escolher uma única ultrassonografia para fazer ao longo da gestação. Procurei mostrar a vocês que a adequada assistência pré-natal é a maneira mais eficiente de se oferecer uma gestação segura para a gestante e seu produto
conceptual. Era isso que eu tinha para falar a vocês com relação à assistência pré-natal. Caso tenha ficado alguma dúvida, você manda para mim e eu te respondo com o maior prazer. Só quero reforçar a vocês que, dentro daquilo que eu falei, nós temos algumas aulas que são específicas. Você fala assim, mas Fábio, você falou muito rápido de teste de tolerância. Claro, eu vou ter uma aula inteira para falar sobre isso. Ah, você não falou a respeito do rastreamento e tratamento de toxoplasmose. Sim, eu vou ter uma aula inteira a respeito de toxoplasmose. Ah, mas você falou do estrépito do grupo B, mas você não falou como é que eu faço profilaxia. Calma, vai ter uma aula de prematuridade, onde eu vou falar a respeito da colonização e profilaxia para o estreptococo do grupo B, tá bom? Então, essa aqui é uma aula geral, onde eu mostro as principais condutas relacionadas à assistência pré-natal. A todos vocês, meu grande, forte, caloroso abraço, te vejo em breve. Valeu, gente!